Eclesiastes 8. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Aleluia! Louvado seja Deus. Bom, nós já estamos completando hoje no capítulo 8, né? Então, completando hoje 8 sábados que nós estamos passando por este livro Eclesiastes. Nós vamos gastar 12 sábados, já que tem 12 capítulos, né? E nós vimos até agora que quem nos acompanhou desde o princípio, vimos que este livro ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, os capítulos 1 e 2, e a
e a conclusão do capítulo 11, versículo 9 até o fim. E o que vocês veem aqui, né, nesse slide, é o desenvolvimento. A maior parte desse livro está aqui, do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 8. E o título é Sabedoria, já que o Eclesiastes faz parte deste conjunto de livros do Antigo Testamento que se chamam livros de sabedoria. Começando de Jó, passando pelo livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão, são livros da sabedoria. Mas não se trata da sabedoria humana, não se trata da sabedoria terrena, não se trata da sabedoria dos homens, mas sim da sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E a sabedoria de Deus, ela não é composta apenas de ideias, pensamentos e doutrinas, não. A sabedoria de Deus é a própria pessoa de Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a sabedoria de Deus. Jesus é a personificação da sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada de Deus. Não somente esses livros, mas os 66 livros da Bíblia, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é palavra de sabedoria. É Jesus Cristo, Filho de Deus, palavra de sabedoria. O propósito de Deus com a sua palavra em nossas vidas é formar filhos sábios, filhas sábias. O propósito da salvação não é apenas Deus dar o céu para pessoas que jamais mereceram e nem vão merecer nunca. Não é esse o propósito da salvação. O propósito da salvação não é Deus nos tirar da justa condenação que nós merecemos. O propósito da salvação é Deus comunicar aos seus filhos e filhas, pela obra da salvação, a sua sabedoria. Formar filhos sábios, formar filhas sábias. Deus não gosta de pessoas nécias, pessoas que vivem sem a sua sabedoria. Pessoas que vivem sem a sabedoria de Deus, o mundo está cheio delas, e é por isso que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo se aproveita de que as pessoas não têm a sabedoria de Deus para destruir a vida delas em todos os sentidos. Filhos de Deus, formados na sabedoria de Deus, o diabo não toca neles. Isso é uma garantia que o próprio Senhor nos dá. O diabo não toca neles. Lembrando que essa formação, ela é teórica e prática. A sabedoria não pode ser apenas teoria, mas o que nós recebemos em forma de palavras, em forma de informação, de doutrina, tem que ser levado à prática. Foi o que Jesus disse quando terminou o sermão da montanha. Quem ouve as minhas palavras, muito bem, ao ouvir, está recebendo sabedoria. E as pratica. Pega isso que ouviu e leva para a prática do seu dia a dia, da sua vida, no contexto familiar, no contexto social, no contexto profissional, no contexto estudantil, seja onde quer que estejamos, nós temos que aprender como filhos e filhas de Deus a viver com sabedoria.
E viver com sabedoria é viver praticando a palavra de Deus, porque quem assim o faz, Jesus disse que é a pessoa sensata, a pessoa sábia, que está edificando a sua casa, que representa a sua vida, sobre a rocha. Pode vir os ventos, as chuvas, as tempestades, as enchentes e dar com ímpeto contra essa casa, mas ela não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. No entanto, uma triste realidade que a gente vê acontecendo em tantos anos que somos evangélicos, em tantos anos que eu sou pastor, como eu vejo isso, uma multidão de gente por aí com título de crente, com título de evangélico, e que já ouviu muita pregação, muita palavra, mas não pratica, não obedecem à palavra. Jesus disse que são pessoas insensatas e estão edificando a sua casa sobre a areia, e essas pessoas vão cair, essa casa vai cair, e grande será a sua ruína. Essa ruína aí é condenação, porque pessoas que recebem a palavra de Deus e não praticam, elas se tornam piores do que os condenados que nunca ouviram a palavra de Deus e não sabiam o que praticar porque nunca ouviram. Quem ouve a palavra de Deus, quem recebe a palavra de Deus e por causa de receber a palavra de Deus se diz crente, mas não vive essa palavra na sua vida, não pratica essa palavra, é pior do que qualquer descrente que exista no mundo. Porque esses descrentes poderiam dar a desculpa de que não ouviram essas palavras que essas pessoas estão ouvindo, mas não as estão praticando. Desonra mais a Deus quem ouve a palavra e não pratica do que aqueles que não ouvem. Os que não ouvem estão no pecado da ignorância, e os que ouvem não podem mais dizer que são ignorantes, porque eles estão pecando com conhecimento de causa, fazendo o que não deveriam fazer e deixando de fazer o que deveriam fazer. A sabedoria de Deus é para ser posta em prática, porque ela não terá valor se for recebida só teoricamente e não ser encarnada na vida prática, na conduta prática, no comportamento das pessoas. É por isso que Deus revelou 66 livros, entre livros e epístolas no Novo Testamento. A Bíblia toda, 66 títulos entre livros e epístolas, repletos com a sua sabedoria celestial, a sabedoria do alto, a forma como seus filhos devem saber viver nessa terra, tanto na presença de Deus, que é onipresente, que nos vê em todo lugar, não existem bastidores na vida espiritual, como também diante dos homens, das pessoas que nos veem diariamente. Muito bem. Este desenvolvimento do Eclesiastes, ele está dividido em duas partes principais. Essas duas partes são compostas do seguinte: do capítulo 3 até o capítulo 7, que nós lemos aqui no sábado passado, o capítulo 7, do capítulo 3 até o capítulo 7, a primeira parte, a parte 1 do Eclesiastes, e o título é Coisas que Vi. Nessa primeira parte, Salomão descreve, diante de todas as experiências que ele teve no mundo, que ele buscou no mundo, ele buscou experimentar tudo o que existe no mundo, ele descreve tudo o que ele viu. E ele chega à conclusão que tudo é vaidade
de vaidades e correr atrás do vento. Tudo é vaidade de vaidades e correr atrás do vento. Resumindo tudo que Salomão viu, só existe uma coisa que o homem pode fazer na terra e que não é vaidade e correr atrás do vento. É buscar a Deus de todo o coração. E Deus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus é a única coisa que nós fazemos na terra que não é vaidade. Todo o resto é vaidade. Até a nossa família é vaidade, até constituir família é vaidade. Até casamento é vaidade. Porque tudo isso passa aqui na terra e nós não levamos nada disso para a eternidade. A única coisa que fazemos aqui que nos projeta para a eternidade é buscar a Deus de todo o nosso coração, cumprindo o propósito pelo qual Deus, de um só, fez toda a raça humana, como o apóstolo Paulo pregou em Atenas e ficou registrado no capítulo de número 17 do livro dos Atos dos Apóstolos. Para buscarem a Deus, nem que tateando possa encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, quando a gente fala de vaidade, a gente pensa que isso se refere somente a coisas desnecessárias. Não, tem muitas coisas que é necessário a gente fazer aqui na terra. Falei da família, falei do casamento, falei de trabalhar, tudo isso é necessário aqui na terra, mas não é porque é necessário que não é vaidade. É vaidade do mesmo jeito. A única coisa que não é vaidade é buscar a Deus, quando isso é feito de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, e fazer com que essa busca de Deus seja o fator de maior influência na sua vida, em tudo quanto você pensa, em tudo quanto você fala, em tudo quanto você faz. É assim que pessoas de Deus, verdadeiramente de Deus, vivem. Vivemos em tempos em que tem muita gente por aí dizendo que é de Deus, mas provam com a sua conduta, com os seus pensamentos, com as suas palavras, que não são de Deus coisa nenhuma. Isso é sério. Muito bem. A parte 2, que é a que nós vamos entrar hoje, que começa aqui nesse capítulo que nós lemos hoje, capítulo 8, diante de tudo que Salomão viu, ele vai aconselhar que melhor é a sabedoria. Como eu falei anteriormente, ele não está se referindo à sabedoria terrena, mas à sabedoria do alto. Está se referindo a Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus. Melhor é buscar a Deus, melhor é buscar de fato Jesus, buscar a transformação da nossa vida, buscar moldar a nossa vida na vida de Jesus. Sabe o que tem muita gente fazendo hoje? Tentando moldar Jesus a sua vida, a sua realidade. Não, nós não moldamos Jesus à nossa realidade. Jesus não cabe na nossa realidade. Nós é que temos que moldar a nossa vida na realidade de Jesus. Jesus não tem que ser como nós é que temos que ser como Ele. Jesus não tem que nos imitar, nós é que temos que imitá-lo. Jesus já tomou sobre si nossos pecados na cruz do Calvário, para que nós agora tomemos sobre nós a sua santidade. Ele se fez pecado por nós,
para que nós nos façamos santos nele. E a Bíblia diz santos e irrepreensíveis diante dele. Isso é a sabedoria de Deus, tá? O pensamento, a ideia que será desenvolvida nessa segunda parte do Eclesiastes, que vai então do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 8, é que melhor é a sabedoria de Deus. Essa segunda parte do Eclesiastes, melhor é a sabedoria, ela está dividida em 2 blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 10. Conhecer a sabedoria é o título, tá? Conhecer a sabedoria é o título. A ideia do verbo conhecer ali é o conhecimento dinâmico de Deus, o conhecimento dinâmico de Jesus Cristo, o conhecimento dinâmico da palavra de Deus. O que eu quero dizer com dinâmico? O contrário de estático. O que é um conhecimento estático? Infelizmente é isso que a gente observa na maioria dos crentes atuais, dos evangélicos atuais. Eles receberam algum conhecimento de Deus e pararam. Não estão recebendo mais nenhum conhecimento. O apóstolo Pedro, sob a inspiração do Espírito Santo, na última participação dele na Bíblia, na sua segunda carta de Pedro, no último versículo, capítulo 3, versículo 18, ele exortou: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E crescimento é a palavra-chave dessa segunda epístola do apóstolo Pedro. É a palavra mais repetida nessa epístola é conhecimento. Conhecimento. E ele termina exortando ao crescimento nesse conhecimento. Esse crescimento é essa ideia do conhecimento dinâmico. Conhecimento que não pode parar. Conhecimento que tem que continuar. Não importa o que eu já conheci, eu tenho que continuar conhecendo. Eu tenho que prosseguir conhecendo. Esse conhecimento tem que aumentar, porque foi assim que Jesus definiu o que é vida eterna. Quando ele orou em João 17:3, ele orou ao Pai dizendo: e a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Um erro que muitos crentes cometeram, ou foram levados a cometer, não importa, pelos seus pastores e líderes ou pregadores, é pensar que no dia da conversão eles conheceram Jesus. Eu não conhecia Jesus, até que chegou o dia da minha conversão, aquele dia eu conheci Jesus. Errado. No dia da nossa conversão, nós não conhecemos Jesus. No dia da nossa conversão, nós meramente começamos a conhecer Jesus, para que daí em diante nós prossigamos em conhecer Jesus, como Deus disse através do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha o que está escrito nas Bíblias em português, né? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Nas nossas Bíblias em português está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor
tal como a alva, a aurora, sua vinda é próxima. Ou seja, até a vinda do Senhor, nós somos convocados na palavra a prosseguir, dar prosseguimento nesse conhecimento do Senhor. Do Senhor, porque nós não conhecemos o Senhor no dia da conversão. Nós começamos a conhecer para continuar conhecê-lo, para prosseguir em conhecer o Senhor. Só que em hebraico, Oséias não usou o verbo prosseguir. Ele usou um verbo mais forte. Em hebraico está escrito o verbo perseguir e não prosseguir. Olha que diferença. Perseguir. A tradução literal para o português seria assim, ó: conheçamos e persigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, se tem uma coisa que nós, filhos de Deus, temos que perseguir com todas as nossas forças, correr atrás disso, e o que seria exatamente o contrário do que diz no Eclesiastes, correr atrás do vento. É a única forma de não gastar a vida correndo atrás do vento, é correr atrás do verdadeiro e do pleno conhecimento de Deus. Perseguir o conhecimento de Deus é uma tarefa diária para os filhos de Deus. Perseguir o conhecimento de Deus. Cada novo dia que Deus nos dá é um dia em que cada filho de Deus precisa aumentar o conhecimento que ele até então já recebeu de Deus. Porque aqueles que não aumentam esse conhecimento, o conhecimento que eles têm passa a ser um conhecimento estático. Estático vem de estátua. Por isso que Deus não gosta de estátua. É uma coisa parada. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não respira, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não caminham. É estátua, é algo estático. Deus não é estático, Deus é vida. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivente. E nós estávamos mortos e fomos ressuscitados em Cristo, para não sermos mais estáticos na nossa vida espiritual, mas para sermos dinâmicos na nossa vida espiritual e perseguir esse conhecimento pleno do Senhor. E a plenitude desse conhecimento só virá lá na glória. Na terra não existe data para parar de conhecer o Senhor. O que eu já conheci do Senhor, até agora acho que já está bom, posso parar de conhecer. O que eu já conheci de Bíblia, até hoje, já está bom, posso parar agora. É assim que a maioria dos crentes estão estáticos. E sabe que isso incorre em perda de salvação. Porque a salvação é dinâmica. Ela não é estática. A salvação precisa de desenvolvimento. É o que Paulo escreveu e exortou em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação e fazei isso com temor e tremor. Porque quem não a desenvolve vai perdê-la, fatalmente vai perdê-la. Desenvolvei a salvação, buscando azeite de reserva e não se conformando com o que já recebeu, como as virgens tolas que achavam que não precisavam buscar azeite de reserva. O conhecimento é dinâmico. Então, conhecer a sabedoria de Deus, que é sinônimo de conhecer Jesus. Por quê? Porque nessa terra não tem nada que valha mais. Nada que valha mais. A sabedoria vale mais. É o que nós vamos ver no segundo bloco ali, no capítulo 9, versículo 11, até o capítulo 11, versículo 8, a excelência do valor
da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Vale mais do que todo tesouro nessa terra, do que todo dinheiro nessa terra, do que todos os bens dessa terra, não chegam nem aos pés do valor da sabedoria de Deus, a qual Deus quer, pela graça, isso faz parte da graça, presentear aos seus filhos. Volto a repetir, a graça não é apenas dando salvação para pessoas como nós que não merecem a salvação. A graça tem propósito, e o propósito da graça é nos encher com a sabedoria do nosso Deus. Muito bem, vamos nos concentrar então só naquele primeiro bloco ali, que vai do capítulo 8, 1 até o capítulo 9, versículo 10, cujo título é Conhecer a Sabedoria. Esse texto todo está dividido da seguinte forma, vamos ver no próximo slide. Ele está dividido em 3 pequenos segmentos. Os 2 primeiros completam o capítulo 8 que nós lemos hoje. E o terceiro segmento, os primeiros 10 versículos do capítulo 9. O primeiro segmento ali, capítulo 8, dos versículos de 1 a 9, fala sobre os deveres civis. Deveres que nós, como cidadãos dos céus, devemos observar na terra ao viver entre os homens. E saber discernir como viver a vida civil aqui na terra, como pessoas que buscam o céu, como pessoas que buscam a Deus, como pessoas que buscam a glória. E dos versículos 10 até o versículo 17, até o final, do capítulo 8 que nós lemos hoje, esse texto fala sobre as desigualdades entre os homens. Nós sempre ficamos, às vezes, pasmados diante de tantas desigualdades. E dentre as desigualdades, às vezes a gente vê pessoas sinceras de Deus, espirituais, se dando mal. Era para elas se darem bem, porque são de Deus, mas muitas vezes elas se dão mal. Enquanto vê pessoas que não são de Deus, são ímpios, terríveis, e se dando muito bem nessa vida, se dando muito bem nesse mundo. É um mundo cheio de paradoxos, cheios de desigualdades, por causa da natureza pecaminosa dos homens e por causa do sistema que o pecado dos homens criou nesse mundo, esse sistema chamado presente século, ou secularismo, ou mundanismo. É um sistema onde imperam desigualdades. Pessoas que não merecem nenhuma honra sendo honradas, pessoas que mereceriam honra sendo desprezadas, esquecidas, sem nada. São desigualdades que acontecem no meio desse sistema em que nós vivemos, e assim será sempre aqui nessa terra. Mas diante de tudo isso, é por causa de tudo isso que nós temos que viver a nossa vida nessa terra olhando para Jesus e não olhando para o mundo. Quando Asaf foi olhar para o mundo, lá no Salmo 73, ele disse: quase que ele se desviou, quase resvalaram os pés. Então é melhor voltar para o Senhor. Então ele voltou de novo a olhar somente para o Senhor, e ele viu que é assim que ele deve viver, e é assim que nós devemos viver, com os nossos olhos voltados para o Senhor. Paulo disse isso de uma outra maneira em Colossenses capítulo 3. Se nós fomos convertidos, isso é a ressurreição que ele diz ali, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai
nas coisas que são lá de cima e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, onde não haverá mais desigualdades. Aqui nessa terra, não procure justiça dos homens, não procure igualdade, não procure equidade, porque aqui não existe isso. Só no Senhor. Por isso olhamos para o Senhor, para a sua palavra, para a sua sabedoria. Muito bem, e os primeiros 10 versículos do capítulo 9, pela graça de Deus, vamos lê-lo no próximo sábado, né? Aprender a viver nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, ou seja, na dependência de Deus. Nós não dependemos dos homens, não dependemos dos governos, não dependemos da política, não dependemos dos políticos, não dependemos da economia. Nós, filhos de Deus, somos dependentes de Deus para tudo, porque nós somos dele, ele conhece os que lhe pertencem, e ele conhece até cada fio de cabelo da nossa cabeça. Confia, filhos de Deus são aqueles que confiam plenamente suas vidas ao Senhor, se entregam, se consagram à total dependência do Senhor. Aleluia! É maravilhoso, né? O Eclesiastes. Agora, para finalizar, neste capítulo 8 que nós lemos hoje, o Espírito de Deus me conduziu a meditar com vocês em um versículo, que é o versículo de número 5. Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Vamos repetir? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, tomando esse versículo, não apenas no contexto desse capítulo de Eclesiastes, mas no contexto todo da Bíblia, o mandamento de Deus representa, aliás, a palavra mandamento aqui representa o mandamento de Deus no singular, que se chama Bíblia Sagrada. Nós temos que, ao meditar num versículo como esse, entender que a palavra mandamento aqui se refere à Bíblia, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o mandamento de Deus. É como se Deus, não é, nos salvou em Cristo Jesus e entregou para nós, ó, esse aqui é o meu mandamento para você. O que eu mando para a sua vida está aqui. Aqui eu te oriento em tudo quanto você deve fazer e tudo quanto você não deve fazer. Esse é o meu mandamento. Então é como se nós então pudéssemos ler este versículo assim, né? Quem guarda a Bíblia não experimenta nenhum mal. Quem guarda, o verbo guardar em hebraico é um verbo que tem muitos significados. Guardar significa também obedecer, aliás, principalmente, tá? Principalmente obedecer. Guardar também significa em hebraico vigiar. Lembra de Jesus dizer: vigiai
e orai para que não entreis em tentação, é um verbo só em hebraico. Guardar, obedecer, vigiar, e é também o verbo permanecer, é o verbo perseverar, é o verbo manter, ficar, firmar. Todos esses verbos que eu falei em português, em hebraico é um verbo só. Em hebraico se pronuncia chamar, como se fosse o verbo chamar, mas não é o verbo chamar de fazer um chamado, não. O verbo chamar em hebraico é o verbo guardar. É esse verbo que é usado aqui. Quem guarda, ou seja, quem obedece, quem observa e obedece a Bíblia, a palavra de Deus, tem uma promessa: não experimenta nenhum mal. Vamos entender o que isso significa, já que o próprio capítulo fala que também coisas más acontecem com pessoas que creem em Deus, que procuram a Deus, dentro dessas desigualdades ali que nós vimos. O que significa primeiro esse mal? Não experimenta nenhum mal. Quem obedece à palavra de Deus não sofre nenhum tipo de sofrimento evitável. Muitos de vocês já me ouviram falar acerca de sofrimentos, e que se reunir todos os tipos de sofrimentos que os seres humanos sofrem, eles se dividem apenas em dois: sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Existem os dois tipos de sofrimentos: sofrimentos evitáveis e sofrimentos inevitáveis. Uma das coisas que está aqui implícita na parte A desse versículo é: quem guarda a palavra de Deus, o mandamento de Deus, quem obedece o que Deus diz na sua palavra, evita inúmeros sofrimentos. Obedecer a Deus é igual a evitar muitos sofrimentos. Quando Jesus disse para a mulher adúltera: vai e não peques mais, é a mesma coisa que está dizendo para ela: vai e não sofra mais todos esses sofrimentos que podem ser evitados. Você pode evitar pecar, e evitar pecar é evitar sofrimentos, porque pecados têm consequências, e consequências sofríveis, sofrimentos que poderiam ter sido evitados. No contexto histórico da Bíblia Sagrada, Jó foi um dos grandes sofredores da palavra de Deus, um dos homens da história dos homens de Deus, que mais sofreu. Acima dele só Jesus sofreu mais do que ele. Isaías 53, Jesus é chamado de homem de dores. Mas abaixo de Jesus, pode colocar Jó aí tranquilamente. Só que Jó era um homem que vivia evitando sofrimentos. Por quê? Porque no próprio testemunho que Deus deu acerca de Jó, até diante de Satanás, Deus disse para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém igual a ele, homem justo, íntegro, reto e, a quarta característica, que se desvia do mal. Um homem que se desvia do mal. Desviar-se do mal é evitar sofrimento. Evitamos muitos sofrimentos quando aprendemos a viver nos desviando de todo o mal, tá? Nos desviando de todo o mal. A palavra de Deus nunca nos orienta a
buscar o mal nos orienta a nos desviar daquilo que é mal, a nos desviar de tudo que é mal. E quem obedece à palavra de Deus não vai experimentar nenhum desses males que ele pode muito bem evitar obedecendo ao que Deus ordena. O maior mal que quem obedece à palavra de Deus jamais experimentará é o juízo de eterna condenação. Por isso Jesus disse o que ficou escrito em João capítulo 5. Ele disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve essas minhas palavras é outro verbo muito importante no hebraico, que é o verbo chamar. O guardar é o verbo chamar, com R. Tirando o R fica chamar. O verbo chamar é o verbo ouvir. Jesus disse: quem ouve, em grego akouo, de acústica, quem ouve, ouvir, está conectado a obedecer. Porque quem ouve e não obedece, ele só escutou. Ele escutou. Porque escutar é um ato mecânico. Nós estamos escutando, todo mundo está escutando aqui o que eu estou falando. Agora, ouvir é mais do que meramente escutar. Ouvir é colocar em prática isso que nós escutamos. Então, se eu escutei alguma coisa e obedeço, significa que eu estou dando ouvidos. Se eu escuto alguma coisa, mas não obedeço, significa que eu escutei, mas não dei ouvidos, não dei importância, não obedeci. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala em João 5, quem ouve, ou seja, quem dá ouvidos a essas minhas palavras, quem ouve e pratica, quem ouve e obedece às minhas palavras, vai evitar o maior mal que recai sobre a maioria esmagadora da humanidade, que é o juízo de eterna condenação. Quem ouve as minhas palavras, Jesus prometeu, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve estas minhas palavras. Um outro tipo de mal. Então falei, sofrimentos evitáveis, falei juízo de eterna condenação. Um outro tipo de mal que não experimentará aquele que obedece a Deus, que obedece à palavra de Deus. O maligno não pode tocá-lo. O diabo e os seus anjos decaídos, os demônios, não pode tocar em nós que obedecemos a Deus à risca, que obedecemos a sua palavra. E essa promessa de Jesus está em muitos textos, um deles é Lucas 10:19. Eu vos dei a autoridade, ou seja, eu coloquei vocês numa posição de autoridade espiritual, de tal forma que vocês podem pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Ou seja, não experimentarão nenhum mal da parte de Satanás, da parte dos demônios. Tudo isso é garantido aqui dentro da palavra de Deus. Agora, como conjugar a parte A do versículo com a parte B do versículo? Porque alguém pode ouvir essa palavra, né? E achar que está tranquilo, nada vai atingi-lo. O homem sábio não age assim.
O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Conhece, por exemplo, o tempo em que ele está vivendo. O sábio aprende da palavra de Deus a discernir o tipo de tempo em que ele está vivendo, e dentro desse tempo, qual deve ser o seu melhor modo de agir, modo de proceder. Em latim fala modus procedendi, o modo de proceder. Olha, no tempo em que nós estamos vivendo, o melhor modo de proceder tem que ser o nosso correto discernimento. Tá? Não é sair por aí igual qualquer crente faz, muitos crentes fazem isso. Eu vou sair por aí porque Deus está comigo. Opa, Deus está conosco sim. Mas não é para sair por aí de qualquer jeito não, tem que saber o tempo e o modo. O tempo em que estamos vivendo, e dentro desse tempo em que estamos vivendo, qual é o melhor modo de proceder, qual é o melhor modo de agir, para não dar passos em falso, porque qualquer desvio do caminho, ou qualquer queda, pode ser fatal. E é por isso que, já que nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, é por isso que esses livros da sabedoria vão sempre repetir essa máxima, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a palavra de Deus nos coloca numa espécie de paradoxo espiritual, que é o seguinte: nós temos toda a segurança no Senhor, mas toda essa segurança no Senhor está condicionada à obediência total ao Senhor, a obediência total à sua palavra. Sair da obediência significa sair fora do esconderijo do Altíssimo. Os filhos de Deus, eles não visitam o esconderijo do Altíssimo, eles habitam no esconderijo do Altíssimo. Eles moram aí. Eles não colocam o pé fora daí, porque lá fora eles perdem a segurança que eles têm aí dentro. O sábio tem que entender o tempo em que vive e o modo em que ele procede para não sair, não tomar uma decisão temerária e sair fora do âmbito da segurança espiritual que o Senhor lhe dá. Porque segurança espiritual é infinitamente superior a qualquer outro tipo de segurança. Seja segurança emocional, seja segurança material, seja segurança financeira. A segurança espiritual, ela é superior a todos esses tipos de segurança que não vão valer nada sem a real segurança espiritual que só Deus promove para seus filhos. Em nome de Jesus. Aleluia.